Sejam bem-vindos a Minutos de Techuvá. Eu sou Laércio Soares e vou ficar com você nos próximos minutos. Hoje o nosso tema, o maior sermão de Satanás, a autoajuda. Nós, ao lermos os evangelhos, nós vamos ver que inicialmente, após Jesus ter passado pelo mikve, pelo batismo, ele se dirige ao deserto para se preparar para o seu ministério. E é ali que o confronto de Satanás com Jesus vai iniciar. E até hoje ele tem acontecido. E hoje, com maior profundidade nos altares das igrejas que abandonaram a mensagem de salvação, a mensagem de restauração, de redenção, pela mensagem de autoajuda. Satanás se apresenta a Jesus no momento mais difícil da vida dele. Após 40 dias e 40 noites, ele está faminto, esmorecido. É nesse momento que Satanás se apresenta e diz: se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. A resposta vem de imediato. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Jeová. Mas ele não desiste. Ele sabia que o projeto de Jesus era restaurar o reino de Deus na terra. E aí ele oferece para ele os reinos. Você não precisa passar por isso. Você não precisa passar por esse sofrimento. Talvez ele mostre, você não precisa passar pela cruz. Basta que você me adore e eu te dou tudo de graça. Você não precisa fazer nada. Basta você me aceitar. E essa mensagem foi encampada pelos falsos pregadores. Você não precisa fazer absolutamente nada. Apenas creia. Mal sabem eles que o próprio Satanás crê e teme, mas não obedece. A tônica da salvação, o objetivo da salvação foi abandonado. E nós vemos hoje estas supostas igrejas, que na verdade são grandes laboratórios de psicologia. Essas grandes igrejas lotadas, com essas pessoas que procuram resolver as suas inquietudes, as suas frustrações. E o grande perigo dessa mensagem que saiu da boca de Satanás é: você pode tudo. Você tem que tirar de você o seu eu. Com o seu eu você vai conseguir alcançar os mais altos pódios da terra. Hoje não se pode mais semear, esperar o fruto germinar, crescer e amadurecer para colher. Hoje é tudo rápido, é tudo fast food. É pegar e usufruir. Dizem eles, você deve acreditar no seu interior. Não se abale com seus fracassos e seus erros. Transforme os seus erros em aprendizado. Não precisa ficar lastimando. Siga em frente. Mas esquece que para trás vai ficando todo o resíduo do seu sofrimento, da sua dor, da sua frustração. Esses dias eu estava em São Paulo e passei ali na porta da Cracolândia. Talvez seria interessante que esses falsos pregadores, esses falsos pastores, esses pastores das trevas, que pregam a autoajuda, talvez seria interessante que eles fossem lá e entrevistassem aquelas pessoas que estão ali. Ali eles entenderiam o que é a autoajuda pessoal. Ali tem os desvalidos da vida. Médicos, engenheiros, professores, doutores de todas as áreas. Pessoas que se frustraram durante toda a sua vida. Pessoas que não conseguiram alcançar o objetivo. Se formaram, tinham recursos, tinham dinheiro, tinham bens, mas não tinham o principal, a paz de espírito.
nós vemos que o próprio Senhor Jesus, em João, no capítulo 15, no versículo 5 e diante, ele diz assim: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês nada podem fazer, nada. Percebam a diferença da mensagem. Esses pregadores de autoajuda dizem: você pode, você consegue. Não se preocupe com os pecados, não se preocupe com os erros. Você alcança isso. Indo contra o que Yeshua disse. Sem mim você nada pode fazer. Quem não fica unido comigo será jogado fora e secará. Secará como ramos secos que são juntados e jogados no fogo onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês receberão tudo o que pedirem. E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são os meus discípulos. Hoje não existe frutos e discípulos, existem doentes que buscam nesses falsos líderes a solução para as suas inquietudes da sua alma. Essas pessoas correm atrás não da salvação, mas correm atrás para tirar o fardo que eles têm carregado nas suas costas. Eles sofrem, eles padecem. E Satanás continua sendo pregado nos púlpitos das igrejas. Se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele diz: você é filho de Deus, você pode. Você consegue. Basta você fazer. Quando nada podemos fazer, somente nós podemos realizar se estivermos unidos e ligados ao Senhor. Eles dizem: você precisa se levantar, precisa se mover, precisa acreditar, recuperar, aprender, progredir, sonhar, focar. Não se preocupe com seus erros. Quando os nossos erros são a pedra de tropeço que nos leva ao fracasso. Nós não precisamos de lei coisa nenhuma. Nós conseguimos superar, porque nós somos fortes. Esta é a mentira de Satanás. Em Apocalipse 14, 12, o profeta diz: aqui está a sabedoria daqueles que são santos, aqueles que são separados por Deus, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Se você não guardar os princípios estabelecidos por Deus no Monte Sinai, dado a Moisés e ao povo de Israel, que é justamente guardar os mandamentos e ter a fé em Jesus, você não vai alcançar o seu objetivo final. Hoje nós vivemos uma outra fase da história do cristianismo. Muitos cristãos têm se convertido aos movimentos do judaísmo messiânico e judaísmo nazareno. E têm sido cooptados por um grupo que foi denominado antimissionários. Esses antimissionários, a servos de Satanás, têm mentido para eles. Da mesma forma que os pregadores de autoajuda mentem, esses homens têm mentido dizendo: Jesus não cumpriu as profecias. Eles pegam as profecias que se relacionam com o milênio e mostram para as pessoas dizendo: tá vendo? Jesus não fez isso. Ele não fez aquilo. Ele não é o Messias. E essas pessoas rejeitam Yeshua. Abandonam os princípios. E caem num lamaçal, caem num limbo. E a maioria não consegue se recuperar. Da mesma forma que aqueles que são cooptados por essas mensagens de autoajuda acabam na sarjeta. Porque sem Cristo, sem Jesus na tua vida, sem obedecer os mandamentos de Deus, é impossível alcançar vitória. Disse Jesus: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Em João, segundo João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz que eu conheço,
mas não guarda os meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Nós sabemos que o pai da mentira é o diabo. Agora, faça isso que eu vou falar para você. Pegue o seu pregador de autoajuda e vê se ele guarda os mandamentos de Deus. Se ele transgredir um só, como diz Tiago, capítulo 2, torna-se culpado de todos. Talvez ele diga, mas Paulo nos isentou de guardar os mandamentos, porque Paulo é maior que Jesus, Paulo é maior que Moisés. É uma grande mentira, porque em Romanos 3,31 ele diz, não penseis, né, que não devemos guardar a lei. Vamos ler lá, Romanos capítulo 3, versículo 31. Isso é ignorado pelos religiosos. Eles mentem, eles enganam, eles usam as leis talmúdicas, as leis orais dos judeus, que Paulo condenou, para dizer que é os mandamentos de Deus. Veja o que ele diz aqui. Será que por isso quer dizer que por causa da fé não guardamos a lei? Como se ela não valesse nada? Não, de modo nenhum. Pelo contrário, afirmamos que a lei está em vigor, que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu não creio na lei de Deus, eu não consigo agradar a Deus em hipótese alguma. Por isso, se você está assistindo esse vídeo, lembre-se, a lei e o testemunho de Jesus, se eles não estiverem juntos, jamais vocês vão ver a alva ou a salvação. Então preste atenção. É muito gostoso ir na igreja, escutar aqueles pregadores, né, fluentes no português, gesticulando, dizendo você pode, transforme a tua vida, vem à frente agora, muda a tua história. É muito bacana isto. Só que essa mensagem que eles pregam acaba na porta quando você sai e chega na tua casa. Sem o Espírito Santo no teu coração, sem Jesus na tua vida, e cai na frustração, no desespero e na angústia. Talvez essa igreja não é boa, vou mudar de igreja, vou para aquela outra, vou para aquela outra e vou para aquela outra. E começa uma odisseia de trocas de igreja, uma mudança constante e nada muda na tua história. Só existe um jeito de transformar a tua vida. Aqui está a sabedoria daqueles que são santos, aqueles que guardam os mandamentos de Deus dado a Moisés. E a fé de Jesus que testificou esses princípios, esses mandamentos. Mas Jesus não mudou tudo isso? Não, meu querido. Mateus 5,17. Não penseis que eu vim abolir a lei e nem os ensinos dos profetas. Eu não vim fazer isto. Eu vim dar o pleno cumprimento. Enquanto o céu e a terra não passar, nenhum i ou um j, ou em hebraico um traço e um ponto, será tirado até que tudo se cumpra. O céu e a terra não passou. Se o teu pastor não te ensina a guardar a lei de Deus, não te ensina a fazer restauração e a techuvá, a ordem está em Apocalipse 18:4. Sai dela, povo meu, para não receber as pragas que serão enviadas sobre a Babilônia. Que o Deus bendito esteja com você. Que Ele alcance o teu coração hoje com essa palavra. E que você reflita. Você não precisa de autoajuda, você precisa de Jesus. Shalom.